Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Eric. Hoje é dia 10 de outubro de 2023 e vamos falar hoje de regência. Talvez esse nome não soe nem muito gramatical para você, né? Mas regência basicamente diz respeito às relações entre os termos, entre as palavras na frase e a maneira como um vai reger o outro que lhe serve de complemento. Tá bom? Então, quando um termo ele necessita de um complemento, nós damos a ele o nome de termo regente. E o complemento nós chamamos de termo regido. Tá bom? Deixa eu acionar aqui a minha canetinha. Ok. Esses são aqui os dois termos que a gente acabou de comentar. Né? A regência ela pode ser verbal, né, relacionada aos verbos, ou ela pode ser nominal, deixa eu colocar ela aqui de verde, relacionada aos substantivos e adjetivos. Olha alguns exemplos aí. Tenho certeza da sua escolha. Certeza é um substantivo, né? É o termo regente. E a sua escolha é o termo regido, ou seja, é o complemento dessa certeza. Você tem certeza de alguma coisa, né? Então, esse é um caso de regência nominal, no caso que é um caso em que você vê aqui uma preposição, né? Você tem também essa outra frase: o carro pertence ao meu pai. Olha só, pertencer é um verbo, né? E pertence, se alguma coisa pertence, pertence a alguma coisa ou a alguém, certo? Então, no caso, o pertence é o termo regente e o meu pai é o termo regido, o complemento. Essa é uma regência verbal. E também, no caso, são ligados aí, né, ambos os termos são ligados pela preposição a. Né? Novamente, você tem aqui, né, você tem a preposição a ou para, né, e você tem o artigo o. Muito bem. Como podemos observar, a ligação entre os termos regentes e regido, a ligação entre os termos regente e regido ocorre principalmente por meio de preposição. Mas há exceções, por exemplo, o filho acompanhou o pai, não acompanhou ao pai. Certo? Você tem aqui novamente uma regência verbal, né, com o verbo acompanhar, que é o termo regente, e aí o pai, né, que é o termo regido. Tudo bem? Então, a gente viu aí a regência nominal e a verbal, né, que está relacionada a substantivos, né, e adjetivos e os seus termos complementares, no caso da nominal. Né? A regência nominal, então, ela se relaciona aos substantivos e adjetivos e a termos complementares. Né? Tem alguns casos, pessoal, em que eles admitem mais de uma regência. Né? E aí você pode se perguntar assim, então eu posso escolher um ou outro. Não é bem assim. Você vai escolher de maneira que você respeite a clareza do enunciado e de maneira a favorecer a linha do pensamento ali esboçada naquela oração ou naquela frase. Então olha só o substantivo amor. Tenha amor à vida, que nós temos um a craseado, né, com a preposição para e o artigo definido a. Né? Mas olha a segunda, a escola lhe despertou o amor pelos estudos. Aqui você já tem uma regência diferente. Né? Você tem por mais os. E o amor da namorada era sua razão de viver. Novamente aqui também uma preposição com um artigo. Né? Adjetivo contente. Fico contente com isso. Fico contente em ajudar. Fico contente por você ter conseguido. Olha só, 3 opções aqui, né, para ligar o contente com o complemento, né, com o termo regido. Adjetivo feliz. Estou feliz em participar com o resultado por terminar a tempo. Né? Já no caso da regência verbal, ela está relacionada ao quê? Como o próprio nome diz, aos verbos e a termos complementares. Né? E tem, inclusive, verbos que vão ali permitir mais de um tipo de regência. E aí você tem que tomar muito cuidado. Separei aqui os mais clássicos que tem. Tá? Assistir. Kleber assistiu
ao jogo, no sentido de ver, observar, tá, pessoal? Então você assiste a alguma coisa quando você está vendo essa coisa. O médico assistiu o paciente, sem preposição, tá? No sentido de prestar uma assistência, de ajudar. Aspirar, esse aqui também é terrível, olha. Aspirei o aroma das rosas, né? No sentido de absorver, você jogou para dentro do seu corpo. Aspirei ao cargo, aqui é uma ambição, é um desejo profundo que você tem. Precisar, olha só, ele não precisa do dinheiro. Aqui esse aqui é mais fácil, na minha opinião, né? Porque precisar é de necessitar, quando vem com uma preposição na frente, e quando você utiliza ele num outro sentido, que é o sentido de especificar, aí você não utiliza a preposição. Ele não precisou a quantia, ok? Ele não teve a quantia, ele não tinha certeza da quantia exata. Isso é que significa a segunda frase, tá? Outros exemplos de verbos e suas regências. Ir exige a preposição a. Vou ao cinema. Você não vai no banheiro. Lembra lá na escola, quando você falava, você vai ao banheiro? Acho que você já deve ter, ou pelo menos a maioria de vocês já deve ter aí ouvido uma professora de português corrigir um aluno nesse sentido. Namorar não exige preposição, pessoal. Eu namoro Antônio há 2 meses. Eu não namoro com a fulana. Eu namoro fulana, ok? Ou aqui você pode pôr um artigo também. Eu namoro o Antônio, eu namoro a fulana. O que não pode é preposição. Com. Isso não existe, tá bom? Preferir. Exija a preposição... Desculpa, li uma coisa e falei outra. Vamos lá de novo. Preferir exige a preposição a. Eu prefiro maçã a uva. Esse aqui também, olha, difícil eu ver na condição assim normal do dia a dia, né, pessoas usarem corretamente esse verbo. Obedecer, desobedecer, exige a preposição a. As crianças desobedecem aos pais. Né? Uma observação: complementos de termos de regências diferentes. Segundo a gramática normativa, não se dá um mesmo complemento a termos que, na realidade, possuem regências diferentes. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Entrei e saí de casa. Então, a gramática normativa não vai te permitir fazer isso aqui. Você vai ter que adequar a regência do verbo entrar e depois a do verbo sair. De maneira que a frase teria que ficar: entrei em casa e dela saí. Ou e saí de casa. Ok? Agora, o que acontece? No dia a dia, pessoal, no âmbito da coloquialidade, a gente sabe que isso daí não é bem assim. Então, o que acontece aqui? Esse é um caso típico em que você raramente vai falar desse jeito: entrei em casa e dela saí. Normalmente você fala: entrei e saí de casa. É mais prático, né? E com o tempo, pessoal, essa é uma tendência de qualquer idioma. Conforme a língua vai sendo utilizada por um povo e tal forma já se estabelece, já se torna comum entre as pessoas, a adaptação, essas construções adaptadas, né, elas acabam sendo o quê? Aceitas. Tá? Então, a gente aceita no âmbito coloquial. Isso é o que eu queria deixar para vocês. Mas, quando você estiver em um contexto que exige a norma culta, não escreva como acima, ok? Escreva como foi colocado aqui, que eu vou colocar em verde agora. Tá bom? Muito bem. Vamos aí fazer uns exercícios para ver se você pegou o jeito da coisa? Olha lá. Praga é a cidade na qual Mozart viu estourar suas óperas As Bodas de Fígaro. Aqui no caso tem um acentinho, né? Opa. Fígaro. Né? As Bodas de Fígaro e Dom Giovanni. Muito bem. O termo destacado, qual é o termo destacado aqui? Na qual pode ser substituído sem ferir a norma culta ou alterar o sentido por. E aí? Por qual termo você pode substituir na qual? Você pode substituir por em que,
Sim, com certeza. Quando? Não, pessoal, porque aqui não está em voga o tempo, né? Mas sim a localidade. Por isso mesmo, você também pode substituir por onde. Então, a alternativa correta aqui estão corretas apenas ali os itens, estão corretos apenas os itens 1 e 3. Alternativa E. Vamos para o exercício seguinte. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente as frases a seguir. O rapaz estava propenso. Aqui, de cara, pessoal, você já mata. Ó. Por não é propenso por. Né? Não é também propenso a craseado. E não é propenso de. É propenso a. Então, só pode ser alternativa D de dado. Né? Porque é a única que tem aí já o primeiro espaço em branco preenchido corretamente. Então, propenso a aceitar a responsabilidade, a estilista procedeu à escolha craseado das modelos, aqui no caso, escolha das modelos para o desfile. O aluno está incerto para... Não, desculpa, li errado. O aluno está incerto sobre o significado da palavra. Então, a craseado sobre o significado da palavra. Tudo bem? Bem, é isso só de exercício, espero que você tenha gostado. É uma matéria tranquilinha, eu dei ali os exemplos mais comuns de dificuldades na hora de acertar a regência, né? Espero que você tenha gostado. Te vejo então na nossa próxima aula de língua portuguesa gramática. Até lá.